Hoje nós estamos num domingo decisivo para o futuro na Argentina, nosso país vizinho, nossos irmãos aqui com essa eleição do primeiro turno da disputa presidencial. Então temos aí 3 candidatos que estão na linha de frente da história. Javier Milei, Patrícia Bullrich e Sérgio Massa, os principais candidatos da disputa. O Brasil está de olho, já que o país vizinho é um dos principais parceiros comerciais aqui da América do Sul. E nós temos aqui, inclusive, uma boca de urna que foi divulgada agora há pouco por um jornal argentino em que mostra Sérgio Massa aparecendo com 28%, Javier Milei aparecendo com 27% e Patrícia Bullrich, candidata do ex-presidente Maurício Macri, aparecendo com 25%. Ou seja, meus amigos, se preparem porque o negócio vai ser extremamente disputado, voto a voto, e uma Argentina rachada em 3 partes, como vocês estão vendo aqui nessa tarja. Massa 28%, Milei 27% e Sérgio Bullrich 25%. Deixa eu entender de vocês, inicialmente, professora Elaine Keller, se eu puder te chamar de professora, minha amiga, é o seguinte, eu quero entender como é que o candidato Sérgio Massa consegue ainda ter esse desempenho com a situação econômica atual argentina. Mas há muito tempo que... Bom, boa tarde a todos que estão em casa, boa tarde aos colegas. Há muito tempo que as pesquisas não têm acertado, né? Aqui no Brasil a gente tem vivenciado isso nas eleições. Você tem ali uma expectativa de um resultado e quando chega no dia da eleição, o cenário é totalmente diverso daquilo que se vinha prognosticando, se é que existe essa palavra, no prognóstico, né? Então, assim, é bacana saber essa boca de urna aí do Massa bem acirrado com o Milei. Acho que a gente vai ter segundo turno na Argentina, né? Muitos tinha uma expectativa aí se a eleição seria já resolvida em primeiro turno, né? Milei vencendo aí em primeiro turno, e a gente vê que a gente tem a chance de ir para o segundo turno com Massa bastante fortalecido. Espero que essa boca de urna aí seja o retrato do que a gente vai ter aí de resultado das urnas, né? Agora, quem está de olho nessa eleição é o ministro Fernando Haddad, que vê com maus olhos a eleição de Javier Milei, Wilson Pedroso. Por quê? Porque o cara já chega chutando a canela do brasileiro, né? Falando que vai acabar com a relação com o Brasil. Ele nem foi eleito, já dá um recado ruim para o seu principal parceiro econômico aqui, no Mercosul. E outra, fica muito claro, 60% das pessoas não querem o Milei. É um recado. Essa história de que o Milei é um frisson da juventude, das redes sociais, não da sociedade da Argentina. Ela está dividida, mas ela não está dividida a favor do Milei. Ela está dividida a favor de que se mude a economia, que se traga um novo respiro para as pessoas por conta de trabalho, recessão. Para você ter uma ideia, hoje as pessoas, por conta dessa instabilidade, foram todas para o supermercado comprar estoque de 2, 3 meses por conta de toda a incerteza que o Milei vai trazer e que a própria eleição está trazendo. Mas peraí, deixa eu provocar vocês um pouquinho. É o Milei que está trazendo essa incerteza ou o atual governo argentino é quem promoveu essa miséria? A miséria não, a incerteza é o Milei. A miséria não, a incerteza eu me lei. Porque a situação não Paulinho, Paulo, bastante tempo. Então, isso que eu ia falar. E não é esse governo. É algo bastante Milei. Então, não. Ele é uma incógnita. Vocês têm razão quando vocês falam que ele é uma incógnita. Agora, a culpa no cartório desse atual governo. Não é só do atual governo. O Macri também não foi bem. Já é algo que, tanto é, que quando se fala em dolarização no país, na Argentina, é algo que já faz parte do dia a dia. E não é de agora. Para se proteger da inflação ou da economia ruim, o argentino já guarda dinheiro através do dólar. A economia dele de defesa da corrosão do peso é o dólar. Acácio, é justo, correto e, na tua avaliação, digno dizer que Milei é Bolsonaro e Bolsonaro é Milei? Paulinho, eu acho que existem muitas semelhanças, especialmente esse caráter disruptivo. São dois candidatos que no começo não tinham a crença de ninguém, havia até uma certa ironia em relação a eles. Em 2018 nós acompanhamos, apesar de tudo isso, o Bolsonaro atropelou o status quo. Eu e o Wilsinho discutíamos até antes aqui no bate-papo. O Geraldo era tido como certa a ida do Geraldo para o segundo turno
contra o Lula e o Bolsonaro não deu nenhum espaço para ele. Em relação ao Milei, até 5 minutos atrás nós tínhamos também essa convicção, mas as pesquisas mostram que ele pode estar no segundo turno, mas não necessariamente estará com a força que nós imaginávamos. Agora, professor Furriela, se a gente analisar, por exemplo, o eleitor de Javier Milei, eu quero fazer bastante essa comparação com o Bolsonaro para a gente tentar entender se a gente está se deparando com algo que a gente já viu ou se é um filme novo. Porque essa é a dúvida de todo mundo. É um filme novo que está começando ou é um repeteco do que houve no Brasil? Se a gente analisar as pesquisas de intenção de voto na Argentina, a gente vê uma diferença significativa de público, né? O público bolsonarista é um público mais velho. O público do Milei é um público mais jovem, mais revolucionário. Você acha que isso já os diferencia? Sem dúvida, né? Você tem uns jovens aí a favor do Milei, trazendo uma novidade até para a própria Argentina, que tem um cenário um pouco mais estável, até mesmo politicamente, né? No caso do Brasil, a gente sempre conviveu com uma quantidade enorme de partidos. A gente teve outros fenômenos, como foi o caso do Collor, também na eleição, foi uma grande surpresa à época, mas no caso da Argentina, não. Você tinha cenários muito mais previsíveis, agora você tem uma ruptura. E eu acredito que é um recado também para a corrente política, porque a Argentina, como foi até mencionado aqui, ela vive num ciclo de crises, uma atrás da outra, há décadas, e agora o recado qual é? O recado é, vamos trazer alguma novidade. Óbvio que algumas propostas do Milei não são disruptivas, eu acho que elas fogem do bom senso, elas fogem do razoável, até mesmo para ele seguir uma cartilha mais à direita. Você precisa das instituições econômicas funcionando para ter as reformas, né? Mas essa questão de público diferente, com certeza, a Argentina está diferente, e quem não se adaptar a essas novas correntes não tem futuro político naquele país. Agora, se a gente analisar, né, há, sei lá, 10 anos, 15 anos, a Argentina era tida como uma Espanha da América do Sul, né? Era líder, era aquele país exemplo, né? E hoje nós estamos numa situação dessa. Como é que sem dúvida, e é muito triste de ver isso, mas quando você vê governos após governos errando na administração de uma maneira tão grotesca, não há dúvida que o país chega a esse ponto. Agora, entre os 3 candidatos que a gente está vendo, a gente fala muito do Milei e do Massa. Eu acho que para os argentinos, talvez a Patrícia seria uma solução um pouco mais lógica, vamos falar assim. Já não foi tentada? Sim, mas não deixar o Macri... Sim, mas se você pensar, o Macri, na verdade, não tinha atrás dele um congresso. Então ele estava brigando o tempo todo e não conseguia passar resoluções que ele, na verdade, estava pensando em fazer. Obviamente que também ele teve erros e não era também um governo perfeito, vamos falar assim, e os argentinos lembram isso para ele assim, de uma maneira bem complexa através da Patrícia, senão ela ia estar crescendo muito mais hoje. Se ela vai para um segundo turno, capaz dela ganhar essas eleições. Pediu, senhor. Não, aproveitando que o professor falou aqui de Congresso e você querendo fazer uma comparação com o Bolsonaro, o Milei também tem feito um discurso de romper todo o status quo que existe, que era algo que o Bolsonaro fez também aqui, inclusive dizendo que ia governar sem um centrão. Quem participa de governo sabe que uma hora é campanha, outra hora é quando senta na cadeira. Ele provavelmente vai ter 13% do Congresso, né, da Câmara, e 15% do Senado. Com esse número, ele não consegue fazer nada. Ele não consegue fazer nada. Então, ele vai ter dificuldades para implementar todo esse discurso radical de acabar com o Banco Central. Acho que a dolarização, até falamos com a Cássio hoje, a dolarização até passa porque é o que eu acabei de falar. É algo que já está no cotidiano deles guardar dinheiro. Então, vamos deixar. O que pode trazer de diferente com o Bolsonaro é que ele tem uma massa maior e o país é menor. Pode haver uma revolução, não digo uma revolução, mas as pessoas podem ir na rua cobrar o Congresso, que o Congresso aprove o discurso de campanha do Milei, diferente do que aconteceu com o Bolsonaro. Sim.
Pediu, até essa questão de... A questão da dolarização já é, na verdade, uma coisa que já está posta na Argentina. Né? Na realidade, não precisa fazer muita coisa para dolarizar, né? É um padrão. Exatamente. Um país que tem uma inflação de 140% ao ano, hoje o dólar já é a moeda lá de referência. Né? A moeda deles está muito, de fato, desvalorizada. Mas o que eu ia falar com relação a essa questão que o Wilson falou, né, de que o discurso de campanha é diferente da prática depois que você senta na cadeira, também com relação às relações internacionais. Isso também serve para o que ele está falando sobre o Brasil, para o que ele está falando do Mercosul, que a ideia é acabar com a relação da Argentina com o Mercosul, acabar com a relação com o Brasil. Ele sabe que depois também na prática isso não será possível, né? Se ele quiser prosperar, se ele quiser de fato salvar a economia, ele vai precisar dessas relações. Então também é mais um discurso maluco, né? Sem pé, sem cabeça, sem fundamento, para lacrar e eventualmente vencer as eleições. Então,